Meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em algum lugar do jardim, que é a nossa resenha semanal, a nossa resenha literária, na qual trazemos sempre uma obra da literatura espírita à guisa de indicação. No primeiro momento, essa nossa resenha era apresentada somente por nós. Mas como somos amigos do querido Silvio Mariano, presidente do Núcleo Espírita Jesus no Lar, aqui no Recife, e grande livreiro também, conhecedor de livro espírita como ninguém, então resolvemos convidar Silvio e hoje eu trago aqui, num primeiro momento, uma obra espírita e, no segundo momento, Silvio também traz uma obra. E na noite de hoje vamos homenagear Diolindo Amorim, este grande baluarte do espiritismo, amigo de Herculano Pires, né? Fundador da Abrage, a velha Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas, pai do brilhante jornalista, também já desencarnado, Paulo Henrique Amorim, mas a flor da literatura espírita que eu trago aqui para vocês hoje é Espiritismo e Criminologia. Essa obra é impressionante porque analisa o criminoso rebelde sobre o aspecto da imortalidade da alma e da reencarnação. É uma obra notável. Eu não pensava que até um assunto pesado, né, como o crime, podia ter uma abordagem tão maravilhosa como a do Diolindo. Vejam de que trata essa obra, né? A obsessão e o direito penal. Vejam bem, a obsessão e o direito penal. Criminoso também pela sua própria propensão ao mal e usando o mal seu livre-arbítrio, isso se intensifica com a ação obsessiva também, não é? Então, o espírito e a antropologia criminal. Então, é a história do crime também, né? A antropologia, o desenvolvimento do crime na Terra, concomitantemente com o desenvolvimento do espírito também. Aí entra a questão que é o criminoso e a reencarnação, a lei da paligenesia. O criminoso rebelde é alguém que vem já algumas reencarnações caindo na maldade, e esse processo de reabilitação é possível. Mas, como diz aquele que eu adquiri também a obra, graças ao Diolindo aqui, o Diolindo aponta a obra A Filosofia Penal dos Espíritos, do jurisconsulto Fernando Ortiz, e eu tenho, o Fernando Ortiz maravilhosamente diz, não há espíritos incorrigíveis, embora homens incorrigíveis. Numa encarnação só é difícil. Você corrigir um criminoso deste jaez, rebelde. Mas, ante a lei divina, pelas reencarnações, não há espíritos incorrigíveis. Né? Então, veja como aborda aqui o criminoso e a reencarnação de Diolindo Amorim, lançando luz um problema tão sério e tão grave, né? O espiritismo e a legislação penal. Olha lá, espiritismo no futuro influenciará também a legislação penal, onde o criminoso muitas vezes não precisa só da prisão, mas do apoio da psiquiatria. Pessoal, eu convido vocês também a ouvirem um programa na Rádio Boa Nova, muito bom, já que tratamos aqui, nesse primeiro momento, de uma obra que trata da criminologia, programa Segurança Pública, programa com delegados espíritas. Já pensou? Então vocês vão adorar. Assistam este programa da Rádio Boa Nova, Segurança Pública. É uma bancada com delegados espíritas, vejam bem, para falar sobre o crime. É um programa maravilhoso, né? Pessoal, então, uma flor do meu jardim da noite de hoje foi esta, Espiritismo e Criminologia, do querido Diolindo Amorim. Agora, eu vou aqui me desconectar, é muito rápido, é num piscar de olhos, e entrar na salinha com o meu amigo Silvio Mariano, que também vai trazer algo do Diolindo Amorim, ok? Vocês não saiam daí,
como eu disse, é um piscar de olhos, já estou praticamente lá com Silvio Mariano, meu amigo. Tudo bom, Silvio? Como é que você vai? Bem, pessoal, dando sequência, como eu falei, de forma rápida, já estou aqui com o querido Silvio Mariano, e da noite de hoje estamos fazendo uma homenagem a Deolindo Amorim. Silvio, querido, o que é que você traz aí de Deolindo para a gente? Boa noite, tudo bom, Silvio? Boa noite a todos, tudo bem? Eu estou trazendo o livro Ponderações Doutrinárias, que foi organizado por Celso Martim e editado pela Federação do Paraná, uma obra-prima de todos os artigos que Deolindo Amorim escreveu, não só naquela revista de Divaldo Pereira Franco, Presença Espírita, o que tinha de alta qualidade na divulgação do espiritismo, Deolindo normalmente era convidado e participava. Então, esse trabalho é um trabalho belíssimo e que nós precisamos divulgar não só o trabalho, como a figura de Deolindo Amorim. Deolindo Amorim, ele nasceu em 1908 e desencarnou em 1984. Como é um bom baiano, uma pessoa especial, uma pessoa educadíssima, aquele jornalista que entra exatamente para divulgar, dentro da sua segurança, informações, não com polêmicas, com algo. Se tem alguma coisa a ser difundido, ele mandava os seus artigos de uma maneira elegante e numa pessoa que eu tenho alto respeito. E se você quiser fazer alguma pergunta, Bruno, estou às ordens. Não, Silvio, o Deolindo, o Herculano, fundaram aquele Instituto de Cultura Espírita, né? O Deolindo era o presidente, Silvio. Deolindo Amorim era o presidente, trabalhou com muito afinco, muito respeitado no Instituto de Cultura Espírita, e fazia parte, era também do Dr. Jorge Andréa, a nata daquelas pessoas dedicadas, com alta bagagem, altos conhecimentos do espiritismo, se reuniam no Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Então, desse livro que foi organizado por Celso Martins, nós temos falado um pouquinho, dizer quem é Celso Martins. Celso Martins foi um grande escritor. Ele fez 80 livros, em torno de 80 livros, sobre vários temas dentro da doutrina. Inclusive, ele chegou a fazer parceria com um pernambucano aqui, Aureliano Alves Neto, da cidade de Caruaru, na qual eu correspondia com ele. Quando eu via qualquer um artigo querendo detratar o espiritismo, aqui eu fazia uma cartinha para Aureliano e pedia que ele desse uma resposta. Ele já é desencarnado, Silvio? Já desencarnado? Há muito tempo, muito tempo, muito tempo. E eu, como tenho essa limitação, eu acho que no passado eu devo ter escrito alguma coisa, porque eu gosto de ler, tenho muitas obras, mas para escrever eu não sinto capaz. Há um travamento. Então, havia umas dificuldades aqui. Muitas vezes eu vi no Diário de Pernambuco, da Igreja Católica, fazendo alguma crítica. Eu tinha vontade de responder. Como eu não sabia como responder, dizia, Aureliano, por favor, vê esse artigo. Deu uma resposta. Então, realmente, eu tenho respeito ao Aureliano, que eu conheci através de obras, que eu fui um leitor assíduo das obras de Celso Martins. Então, é o seguinte, eu escolhi, dentro desse estudo que foi feito nesse livro de Ponderações Doutrinárias, depoimentos insuspeitos, que Deolindo Amorim, ele faz uma análise. Então, é o seguinte, muitas vezes eu pensava, eu julgava que, por exemplo, algum desses personagens que eu vou falar aqui tivesse abraçado o espiritismo. Eles deram uma grande contribuição. Por exemplo, William Crookes. William Crookes era um grande químico, descobriu várias rádios catódicos, que aquela televisão antiga ela foi possível ser construída graças
Aí se inventa de William Cruz, os raios catódicos, para poder ter as primeiras televisões. E ele, no início, foi convidado para, vamos dizer, no caso, mostrar que o espiritismo não existia, que as comunicações, que as materializações, tudo isso era invencionista dos espíritas. Então, ele começou fazendo suas pesquisas. William Crookes foi responsável por um grande trabalho de materialização de Kate King. Então, essa médica passou quase um ano com ele, materializações muito profundas, de altas análises. Apesar disso, ele que deu um suporte para confirmar o espiritismo, não foi espírito, segundo o próprio estudo de Deolinda Murim. É um dos casos. Eu também, por exemplo, assisti reunião de materialização. Eu vi Zé Grosso materializado, chamando pelo meu nome, e o senhor Alfredo, que foi o presidente de Jesus lá, ele dizia que o fenômeno, na realidade, das materializações, é muito bonito para se ver, não tem problema nenhum, viu coisas belíssimas, mas não faz uma fixação da pessoa pela doutrina. Quantas pessoas que vê fenômeno e, no entanto, se distancia do espiritismo, não quer saber, não quer participar. Quem era o médium, Silvio, dessas reuniões? Não, essa reunião eu só assisti uma, primeira e única, lá na Federação, com Edson Queiroz. Com o doutor Edson. Só foi uma vez que eu vi, tem outros, eu juntamente com umas 6 ou 8 pessoas, uma reunião fantástica que começou de 6 horas da noite, terminou de meia-noite, parecia que a reunião tinha demorado 15 minutos. Espírito materializado, efeito luminoso, tudo isso eu participei. Mas realmente não quer dizer que a pessoa muitas vezes participa e não deixa de lado. Uma outra coisa também, um outro cidadão que está nesse livro, por isso que ele chama de depoimentos insuspeitos, foi César Lombroso. César Lombroso era italiano e foi também para desmascarar o espiritismo, fazendo suas pesquisas, tanto é que ele foi ligado a uma parte criminal, tem a parte lombrosiana, de impressões digitais. A cabeça criminosa. Ele dizia que, conforme o formato, dava uns caracteres que poderia dar, vamos dizer assim, uma tendência para violência, para crime. Eu não sei se o estudo dele hoje está atualizado, porque muita coisa modificou. Eu sei que antigamente fazia muitas dessas pesquisas. E César Lombroso chegou a falar com a mãe dele, materializada, que também foi um impacto muito grande, mas também não se tornou espírita. Então, ele escreveu até um livro pela FEB, que a FEB editou, Mediunidade e Hipnotismo, né? Hipnotismo. Mas realmente, quer dizer, ele não foi ser espírita, mas estudou e deu suporte para que a doutrina, do ponto de vista científico, para outros estudiosos, não é? Não foi espírita. Frederico Zollner e Karl Fromm, esses foram 2 cientistas também que, naquela época, eu acho que havia uma necessidade muito grande de dar um impacto na humanidade com fenômenos de efeito físico. Como nós tivemos aqui, Mirabelle e outros, métodos impressionantes, Peixotinho, etc. Então, esse Frederico Zollner, ele fez ele descobriu que tinha como se fosse um instrumento ectoplasmático que levantava as coisas, etc. Então, foi outro cientista que deu suporte também para o espiritismo, mas não foi espírita. E um outro também que ele faz em relação nesse trabalho é a questão de Fernando Ortiz, a filosofia penal dos espíritos. Você sabe que você é fã dele. Falei dele na primeira parte, com espiritismo e criminologia. E você tem feito referências, até em outros lives, sobre a figura dele, sobre céu e inferno, etc. Também não foi espírito. Mas não quer dizer nada, porque o espiritismo
é o seguinte: a gente se analisar mesmo bastante o caso, a gente vê que muita gente vai no espírito, vai nas casas espíritas, ele não quer, vai pela necessidade, pelo sofrimento. Ele só quer, vamos dizer assim, tomar o passe, assistir a palestra, mas muitas vezes ele não tem ideia da beleza do que é o espiritismo. E é isso que a gente precisa, através dos nossos, Silvio, das nossas humildes conversas, né? É por isso que o Diolindo coloca nessa obra, né, Ponderações Doutrinárias, que são depoimentos insuspeitos. Insuspeitos. Não ficaram nem no espiritismo, mas deram o crédito, né? O crédito ao espiritismo. Então, a gente vê que, normalmente, a questão, vamos dizer assim, doutrinária, que a gente precisa despertar. Eu conheço, eu tenho companheiros da instituição que eu frequento que pouco lê. Às vezes lê um evangelho, olha lá, lê um livro dos médios, se fala muito em parapsicologia. Deolinda Amorim faz referência nesse livro aqui, que o livro dos médios é o maior tratado de parapsicologia, e olhe lá, mais na frente. Por quê? Nós precisamos ver o seguinte, a gente não vai longe. Dentro da doutrina espírita, nós temos uma grande figura, que eu respeito, merece as nossas orações, Valdo Vieira. Conviveu com Chico, obras maravilhosas. No entanto, de uma hora para outra, ele entra em outro campo de projeciologia, não é? E hoje é da consciência. E, de qualquer maneira, você fica sem entender. Mas, rapaz, como é que uma pessoa que teve a mediunidade que ele teve, a convivência e... Mas isso é natural, não é? Não vai ter isso. Silvio, eu estava me lembrando aqui, porque o Diolindo e o Herculano, né, fundaram a grande ABRAGE, né, Associação Brasileira dos Jornalistas Espíritas. Né? Infelizmente, foi substituída, eu digo infelizmente, pela ABRADE, Associação Brasileira dos Divulgadores Espíritas, que deveria ser criada. Agora, eu acho que não devia ter encerrado a ABRAGE, porque esse pessoal de Diolindo criava muitos eventos de cultura com a ABRAGE, reuniu os jornalistas, e hoje você não vê mais, né? Exatamente, a gente sente essa falta, porque tinha aqueles grandes, vamos dizer, jornalistas que entravam de uma maneira, não essa, às vezes que a gente vê hoje, se dizem jornalistas, a fazer críticas muito, vamos dizer, sem levar a nada, mostrando exatamente o inverso do que é o espiritismo. O espiritismo está aí, você lança a sua ideia, você vai caminhando. A gente sabe o seguinte, se eu, você e outros estão preocupados, imagine a espiritualidade. E que eles devem estar programando pessoas, vamos dizer assim, para ocupar essa lacuna. Porque, realmente, Deolinda Amorim foi uma pessoa de alto nível e que está fazendo, que faz ainda hoje falta ao movimento. Mas, graças a Deus, quando a gente vê, vamos dizer assim, o que é que o livro pode fazer. Por exemplo, aquilo que Deolinda escreveu, colocou no livro, isso vai para a imortalidade, está escrito, etc. Né? E você, praticamente hoje, vê pouco. Eu noto uma certa preocupação. Essa semana eu vi uma Bienal do Livro Espírita e vi um médico da Bahia, que você conhece, Peixinhos, preocupado porque a mensagem da doutrina não chegava com tanta facilidade. Se era porque as pessoas, se era porque, para ser espírita, já tinha uma programação de amadurecimento espiritual. Mas o próprio Chico Xavier dizia que o espiritismo chegou para o povão. Nós temos que levar o espiritismo aos mais humildes, porque a mensagem em si não é complexa. Quem dá complexidade são os homens, às vezes, que botam muitas informações. Por exemplo, eu me lembro, falando, como eu falei anteriormente, de Valdo Vieira, ele que tinha a visão espírita,
Ele criou uma nova ciência ligada à consciência e botou nomes novos para coisas antigas. Então, a mediunidade de psicografia presopopese. Aí tem gente que acha negócio assim, inclusive, eu estou dizendo essa palavra, talvez não seja essa correta, mas mostra com isso que, às vezes, as pessoas os espíritos, em parte, também são muito novidadeiros, gostam de novidade. Eu vi, você sabe muito bem disso, caso espírita com a questão de cromoterapia, pirâmide, a parte de pirâmide, cristal, tudo isso são atividades paralelas, mas não tem nada a ver com o espiritismo. Respeitamos, não é isso? E vamos cuidar da doutrina. Silvio, ao fim e ao cabo, é falta de quê? De estudo. Pessoal que não é amante da leitura, hoje é todo mundo na coisa rápida da internet. Silvio, eu quero até te dar uma notícia em primeira mão, né? Que o nosso querido amigo Carlos Cardoso dos Anjos, grande homem do livro também, faz a maior feira espírita Fé Leal. Esse ano, Silvio, vai trazer Heloísa Pires para falar sobre a obra de Herculano, né? O amigo do Diolindo Amorim. Agora, eu vou dizer uma coisa, viu, Silvio? Eu não vejo, eu disse aqui outro dia, você trouxe de passagem aqui, falou sobre Pastorino. Hoje, motivado por você, a gente trouxe Diolindo Amorim. Eu não vejo ninguém mais falar em Diolindo, né? Em Carlos Embaçaí, o velho Carlos Embaçaí, pai, né? Inclusive, você sabe que o Carlos Embaçaí, ele deu uma réplica, um livro de Padre Quevedo, que vinha destruindo, que queria destruir o espiritismo, a face oculta da mente. Não é que ele deu uma réplica ao Padre Quevedo, mostrando que as teses dele não tinham sustentação. Ô Silvio, uma coisa que eu notei, e até é bom para o pessoal ficar sabendo, né? Eu tenho esse livro, mas a minha edição é antiga, com a capa vermelha. Essa edição que você mostrou aí é nova, não é, Silvio? Nova. É uma edição da FEP, da Federação, que eu tiro o chapéu para o trabalho que é editado lá na Federação Espírita do Paraná. Muito organizado. A gente encontra na livraria de Jesus no Lar, Silvio? Encontra. Bom, pessoal, está aí uma pedida, uma grande pedida, né? Ir lá na livraria do Jesus no Lar, os sábados de manhã, e adquirir a obra do querido Diolindo Amorim. Silvio, rapaz, como sempre, um aprendizado vi você, meu amigo. Eu passaria um dia, eu vou criar uma vez no ano, a gente fazer uma maratona. Começar de 8 horas da manhã e até 8 horas da noite. Porque tem assunto, viu? Não. Iria... Na próxima semana, eu estou pensando, que a gente está falando aqui sobre... Mas a gente vai dar uma passagem daquele que é a nossa base, que é Kardec, Allan Kardec. Todas as suas obras. Rápido, né? Tá certo? Pronto, vamos fazer. Vou combinar com você o que é que eu trago para a gente não misturar. Embora que o iniciozinho do nosso encontro aqui é de forma rápida, é um aperitivo para você vir depois. Meu amigo, um abração. Até a próxima semana a todos nós. E vamos em frente. E um abraço em outro grande livreiro que sempre nos assiste, né? Eu digo livreiro, o livreiro é que tanto trabalha com livro, como é um amante do livro, que é o seu Reinaldo. Silvio. Amigo. Amigo. Tchau.